O avivamento espiritual no mundo. Lição de número 8. Vos cumprimento na paz do Senhor Jesus. Eu sou Eduardo, do canal EBD com Eduardo, servo do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, da Assembleia de Deus, Missão de Rondon do Pará. Estamos trazendo, desde janeiro de 2022, as videoaulas sobre as lições bíblicas de adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. Se você está em nosso canal pela primeira vez, pedimos, por gentileza, o seu apoio, inscrevendo-se em nosso canal e nos ajudando, orando por nós e nos ajudando a divulgar esse trabalho. Nós temos aprendido, ao longo destes aproximadamente 2 meses, no primeiro trimestre de 2023 da Escola Bíblica Dominical, sobre avivamento. Inclusive, eu gostaria de solicitar a você que está nos acompanhando. Eu sou de Rondon do Pará, eu sei que a maioria dos irmãos são de Rondon, ou grande parte, né? Mas eu gostaria que você dissesse nos comentários do vídeo de onde você nos acompanha e que Deus continue abençoando a tua vida em o nome de Jesus. Nós temos aprendido muito nesse trimestre sobre avivamento. Nós vamos já entrar de forma direta no assunto da lição de hoje, o avivamento espiritual no mundo, que é mais uma abençoadora lição. Na Escola Bíblica Dominical, nós só temos a aprender. Se quisermos aprender Bíblia, aprender sobre Deus, aprender mais sobre o nosso relacionamento com o Criador, sobre o plano de salvação, sobre como nos aproximarmos de Deus e dos céus, Escola Bíblica Dominical. E nós temos aprendido muito sobre avivamento. A lição 1 já trouxe para nós um norte do que é avivamento, do que é de fato o avivamento, o que é o verdadeiro avivamento espiritual. Nós podemos ver, entre a lição 2 e 3, como já citamos algumas vezes, a diferença da ação, de como ocorreu o avivamento no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento e como passou a atuar no Novo Testamento. Na lição 4, nós aprendemos sobre a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus, ou seja, o ministério avivado de Jesus. Na lição 5, nós aprendemos sobre o avivamento na vida da igreja. Mais uma lição que foi de grande aprendizado. Nós vemos aí um elo de ligação entre cada lição, a importância e alguns pontos específicos que estão evidentes em cada lição e que nos trazem lições espirituais maravilhosas. Na lição 6, nós aprendemos sobre o avivamento no ministério de Pedro, e a gente já pôde ver na lição 6 e 7, o avivamento através ou na vida de pessoas específicas, ali já no Novo Testamento, que foi na lição 6, o apóstolo Pedro, e na lição 7, o mártir Estevão. Nós estudamos na lição passada sobre Estevão, um mártir avivado, alguém que doou a própria vida, que se entregou pela causa do Evangelho até a morte e que era um homem de Deus cheio do Espírito Santo, era alguém avivado. Na lição de hoje nós vamos aprender sobre o avivamento pelo mundo, o avivamento espiritual no mundo. E essa lição maravilhosa traz 3 tópicos, como de costume. O avivamento no tempo de Ezequiel, que é uma abordagem sobre o que podemos ver da ação do Espírito Santo a partir daquilo que Deus entrega para o profeta Ezequiel, que a gente estudou muito a esse respeito, sobre Ezequiel, o livro de Ezequiel, e a gente viu basicamente o que vamos citar no trimestre passado, sobre a justiça divina, a abordagem do livro de Ezequiel. O segundo tópico é os grandes avivamentos no mundo, e aqui a gente tem aqui algumas citações relevantes de ação do Espírito Santo de Deus trazendo avivamento, Deus usando homens de forma extraordinária, e o Espírito Santo trazendo renovo espiritual, revestimento de poder para muitas pessoas, começando pela Europa e em muitos lugares no mundo. No terceiro tópico nós vamos ver que os avivamentos mudam a história, que a ação do Espírito Santo traz grande mudança não só para a igreja, mas no mundo, na sociedade. Ao longo da história nós vemos o Espírito Santo revestido de poder e trazendo mudança não só na área espiritual, mas em outros âmbitos da vida humana. Então nós temos essa lição que ela vai partir
como o primeiro tópico já dá um indicativo, vai partir daquilo que é relatado pelo profeta Ezequiel sobre a ação do Espírito Santo. Nos capítulos 37, sobre o vale, a visão do vale de ossos secos, e no capítulo 47 de Ezequiel, sobre a visão das águas purificadoras. Estes dois eventos, essa imagem que temos destes dois relatos, desses dois eventos registrados nos capítulos 37 e 47 de Ezequiel, apesar de ter sido um evento específico para o povo de Israel, os eventos do capítulo 37 e 47 de Ezequiel, nós vemos que são duas imagens das quais podemos trazer aplicações da ação do Espírito Santo na vida do povo de Deus. Assim como Deus quis e quer trabalhar com o povo de Israel, agir na vida do povo de Israel através do seu Santo Espírito, tal qual Deus deseja fazer com o seu povo da nova aliança, que somos nós, a igreja do Senhor. Então nós podemos ver que Deus traz vida onde não há vida, conforme Ezequiel 37, o vale de ossos secos, e Deus aviva o que já está morto, conforme Ezequiel 47, sobre a visão das águas purificadoras. Então, essa é que é a ação do Espírito Santo para nossas vidas. Assim como Ezequiel 37 e 47, o Espírito Santo age hoje na vida da igreja, trazendo vida para quem não tem, para quem está ali morno, para quem não está bem ativo espiritualmente, e aviva aquele que está morto. Então nós vemos aqui que no tempo do profeta Ezequiel, Deus fez, Deus falou, Deus agiu, e ainda hoje Deus pode fazer. Assim como Deus fez com Israel, assim como Deus usou Ezequiel, Deus pode fazer com a igreja e pode usar cada um de nós, porque Deus ainda quer nos avivar. Deus quer sempre despertar o seu povo para o avivamento. Nós vemos que Deus produziu avivamento em várias partes do mundo. No século XVIII, no século XIX, houveram movimentos de avivamento bem impactantes. No século XX, houve um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. E nós vamos trazer mais detalhes sobre esses relatos de avivamentos espirituais que ocorreram ao longo do mundo, principalmente ali no segundo tópico da nossa lição, sobre os grandes avivamentos no mundo. Então, nesse primeiro tópico, sobre o avivamento no tempo de Ezequiel, o primeiro ponto diz calamidade e restauração. Calamidade e restauração do povo de Israel. Aqui nós vemos que o profeta Ezequiel, dentro de um cenário de calamidade do povo espiritual do povo de Israel, Deus usa o profeta Ezequiel para alertar o povo a respeito dos juízos que Deus traria para o povo, tentando despertar o povo, falando com eles sobre a desobediência, sobre a apostasia, porque eles tinham virado as costas para Deus. E aí nós vemos que Deus teve misericórdia do povo, ainda, mesmo trazendo juízo, Deus poupou o povo de Israel de ter destruição total e ainda acabou por restaurar a nação eleita. Deus ama tanto que, mesmo trazendo juízo, Deus não dá ao ser humano a punição total que ele merecia, digamos assim. Até porque, se nós formos pensar bem, todo o castigo de Deus para o ser humano, ainda no castigo de Deus, nós vemos a sua misericórdia, nós vemos a sua bondade, mesmo que o castigo seja pesado, porque o ser humano tem uma inclinação tão grande para fazer coisas que desagradam a Deus, que se Deus fosse punir, como o próprio ser humano acha que é justo, porque às vezes a gente vê pessoas fazerem coisas que a gente pensa que aquilo ali tinha que morrer. Deus até traz juízo, mas ainda poupa, muitas vezes da morte. Deus ainda dá a chance, dá a oportunidade. Deus fez isso com o povo de Israel. É por isso que Ezequiel 36, 21 diz: eu os poupei por amor do meu santo nome. No segundo ponto, fala sobre um vale de ossos secos. O segundo ponto do primeiro tópico. Aqui nós vemos um relato sobre a visão que Ezequiel teve, capítulo 37 de Ezequiel, de um vale onde tinham muitos ossos secos, conforme ele descreve, ossos sequíssimos,
E ali era uma visão que representava a situação de Israel como nação, como povo. E nós vemos que essa visão representava o estado espiritual que o povo de Israel se encontrava. Um povo que estava espalhado, estava disperso, e que tal qual eles estavam diante daquele cenário, eles estavam também afastados de Deus, distantes do Senhor, não estavam com a sua vida espiritual em dias. Aí nós vemos, conforme Ezequiel 37, que houve ali uma promessa de grande avivamento nacional para o povo de Israel, através daquela visão. Porque o profeta Ezequiel vê aquele tanto de ossos secos, e Deus, num diálogo com ele, Deus manda ele profetizar, e ali passa a ter vida. Ezequiel 37, 10. O Espírito entrou neles, o Espírito entrou naqueles ossos, e reviveram, e se puseram em pé. Um exército grande em extremo, um grandioso exército se formou. Ou seja, houve vida. Assim como aqueles ossos estavam sequíssimos, o povo de Israel estava muito mal espiritualmente, e assim como Deus deu vida àqueles ossos naquela visão, Deus estava ali, através da visão, deixando uma grande promessa de avivamento para o seu povo da antiga aliança. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação israelita. E no terceiro ponto do nosso primeiro tópico, o rio das águas purificadoras, que é o relato do capítulo 47 de Ezequiel, quando o profeta vê um homem que possuía um cordel de medir, e ali ele mediu 1.000 côvados, que era entre 450 e 500 metros, e ali ele chamou Ezequiel, ele fez com que Ezequiel caminhasse, e ele mediu de onde Ezequiel estava adiante, 1.000 côvados, ou 450 a 500 metros, e ele fez Ezequiel andar naquelas águas. E ali ele foi medindo, fazendo outras medidas de 1.000 côvados. Depois, quando ele mede essa primeira vez e chama Ezequiel, Ezequiel anda naquelas águas, e aí ele faz aquela medida. Naquela primeira medida que Ezequiel está andando, ele percebe que as águas estão nos seus tornozelos. Aí o anjo do Senhor, aquele homem da visão, ele mede mais 1.000 côvados, Ezequiel prossegue andando e as águas já estavam nos seus joelhos. Com mais 1.000 côvados, a água estava nos seus lombos. E mais adiante, as águas já tinham submergido o profeta. Já não tinha como mais ele ficar em pé. Ele já só podia agora atravessar nadando, atravessar a nado. Era um rio, ali as águas se tornaram um grande rio. E aquele rio, por onde ele passava, as águas daquele rio purificavam o lugar. Onde não tinha vida, passava a ter vida. Onde não nascia árvore, passava a ter árvore. É o rio que vai desaguar no Mar Morto e gera vida no Mar Morto. Então ali era uma promessa de Deus para o povo de Israel, de um avivamento que ainda vai acontecer, e que esse avivamento que Deus promete para o povo de Israel, Deus prometendo que ele pode gerar vida onde não tem vida, fazer com que haja algo, mesmo num momento onde não tem condição de gerar, tal qual Deus promete e fala com o povo de Israel, dentro desse contexto, Deus quer que entendamos que, mesmo que estejamos fracos, mesmo que estejamos mornos, Deus pode, através da água purificadora chamada Espírito Santo de Deus, entrar em nosso ser, e se nós navegarmos nas águas do Espírito de Deus, ele pode trazer vida novamente, espiritualmente, para nós, ou gerar vida em nossas vidas espiritualmente, nos avivar e fazer com que produzamos através da ação do Espírito Santo de Deus. Então ali era o grandioso avivamento que Israel iria experimentar pela misericórdia de Deus. Então, assim como Deus prometeu para Israel, o Espírito Santo é uma água que nos purifica. E Deus quer que cada dia
nós possamos ir mais longe, que nós não nos contentemos somente com as águas rasas, mas que nós possamos nadar na presença do Santo Espírito de Deus. Segundo tópico, os grandes avivamentos no mundo. Aí aqui nós temos 3 tópicos, 3 subtópicos ou 3 pontos. O avivamento na Europa, nos Estados Unidos e raízes do avivamento pentecostal. Na Europa nós temos citação na nossa lição de avivamento na Alemanha, na Inglaterra e no país de Gales. São alguns lugares a partir da Europa onde houvera avivamentos e que nós temos essas citações na nossa lição de hoje. Nós vemos aqui que a Europa, em determinados períodos, estava em uma situação semelhante à do povo de Israel, que nós acabamos de citar, espiritualmente fracos. Estavam em uma mornidão espiritual. E ali, no continente europeu, estava essa situação parecida com a do povo israelita, conforme o que nós vemos no contexto das profecias de Ezequiel 37 e 47. E nós vemos que Deus não demorou, através da sua misericórdia, Deus levantou pessoas, Deus usou pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e também perseverarem por um avivamento espiritual. Havia mornidão, havia uma situação de tristeza espiritual na Europa, mas Deus levantou pessoas em vários lugares e pessoas que fizeram a diferença, que deixaram um marco na história da igreja. Então nós vemos que Deus agiu no velho continente através de muitas pessoas que nós vamos citar a partir de agora. Na Alemanha, nós vemos que por volta do ano 1722, o conde Zinzendorf, que era um líder da igreja do segmento dos morávios, que era um grupo, através de Zinzendorf, que tinha uma grande busca a Deus, que tinham um desejo enorme de ganhar almas, de fazer missões. Zinzendorf era o líder deste grupo que procurou fazer a diferença tanto na busca a Deus, quanto na busca de almas, de pessoas, de vidas, de ações missionárias. E nós vemos que os morávios, através do seu líder, Zinzendorf, eles tinham um grande fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou até a América. Então, Zinzendorf começou os morávios através do seu líder, Zinzendorf, na Europa, ou seja, na Alemanha, atingiu o continente e alcançaram até a América. Houve um grande despertamento na busca do poder de Deus através deste servo do Senhor, dos morávios, com o seu líder, o conde Zinzendorf. Nós vemos que na Inglaterra, Deus usou pessoas e levou ao avivamento. Aproximadamente no ano 1740, Deus levanta os irmãos John e Charles Wesley. Estes, principalmente Charles Wesley, ficaram muito conhecidos. E nós temos também a figura de George Whitefield, que os dois irmãos Wesley e Whitefield, atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus e a unção do Espírito Santo e outra. Estes 3 homens de Deus, a partir da Inglaterra, eles pregavam contra o formalismo sem poder de Deus que tinha dentro das igrejas naquela época. John e Charles Wesley e George Whitefield foram usados por Deus para despertar igrejas daquela época, para saírem daquele formalismo sem a unção do Espírito, sem a presença do Espírito, sem a atuação do Espírito Santo. E através deles houve um grande avivamento sobre a nação inglesa, sobre a Inglaterra. Terceiro aspecto aqui desse primeiro ponto. Terceiro lugar, terceiro país citado. O país de Gales. Nós vemos
que também nesta nação houve uma ação do Espírito Santo e a pessoa da vez foi Evan Roberts, que era ainda adolescente, com 13 anos de idade. Ele reuniu os colegas dele em um determinado lugar e falou para os seus colegas que tinha tido uma visão que ele recebera de Deus num domingo, e ele disse para os seus amigos que, através daquela visão que Deus deu para ele naquele domingo, Deus estava mostrando que enviaria um avivamento. E é interessante que aquele adolescente, Evan Roberts, faz questão de evidenciar que para que todos, para que eles viessem a receber esse avivamento, todos deveriam abandonar a prática do pecado. E houve então um grande avivamento, porque aquela visão que Deus deu para aquele adolescente teve um grande impacto. E por volta do ano 1904 e 1905, Deus enviou o avivamento, que Deus tinha dado a visão para ele, e aquele avivamento começou a espalhar pela cidade onde Evan morava. O avivamento alcançou a cidade, espalhou-se pelo país de Gales, e alcançou muitos outros países no mundo. Então Deus usou Zinzendorf na Alemanha, John e Charles Wesley e Whitefield na Inglaterra e Evan Roberts no país de Gales. Segundo ponto do nosso segundo tópico, nos Estados Unidos. Nós vemos que um dos lugares em que o movimento pentecostal deixou grandes marcas e que ainda hoje é citado com muita frequência foi o avivamento, ou os avivamentos, foram os avivamentos que ocorreram nos Estados Unidos. Nós vemos aqui nesse tópico que houve muitos avivamentos na grande nação americana. Deus usou Charles Finney, que foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual nos Estados Unidos. Nós vemos que essa ação de Deus, do Espírito Santo nos Estados Unidos, teve grande influência também de Campbell Morgan, que era um homem, um servo do Senhor, que pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna que dominava muitas igrejas. Então o que nós vemos aqui é que aconteceu nos Estados Unidos algo parecido com o que aconteceu na Inglaterra. Deus usou aqueles 3 homens na Inglaterra para trazer um despertamento, para trazer a busca e a importância da necessidade do avivamento. E agora Deus usa Charles Finney, também Campbell Morgan, para despertar muitos cristãos, muitas igrejas que estavam em mornidão espiritual para buscarem o poder de Deus, para buscar a presença do Espírito Santo, para buscar o revestimento de poder, para buscar o batismo no Espírito Santo, para buscar a ação do Espírito Santo de Deus na vida deles. E houve então um grande despertamento espiritual através desses homens de Deus. Terceiro ponto, raízes do avivamento pentecostal. Ainda nos Estados Unidos nós vemos que em 1900 Charles Parham fundou o chamado Movimento da Fé Apostólica. E Charles Parham tinha como propósito preparar obreiros leigos para evangelizar. Vejamos que o avivamento está sempre ligado à missão, evangelismo, ganhar almas, pregar o evangelho. E ali, Charles Parham fundou um instituto chamado Instituto Bíblico Bethel College, e os alunos daquele instituto de Charles Parham, ele incentivou eles a estudarem Atos capítulo 2, a estudarem a ação, a ação mais impactante da presença do Espírito Santo registrado na Bíblia Sagrada. Ele incentivou eles a estudar Atos capítulo 2, e estudando Atos capítulo 2, nós vemos que eles, a partir deste estudo, foram batizados no Espírito Santo. Eles
aprenderam sobre aquela experiência maravilhosa do Pentecostes e também receberam o revestimento de poder. Nós vemos que em 1901, ainda nos Estados Unidos, em Houston, no Texas, o pastor William Seymour foi atraído pelo movimento da fé apostólica. Então nós vemos que Charles Parham começou o movimento da fé apostólica e Seymour foi atraído por esse movimento e foi batizado ali no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, como nós aprendemos que o batismo no Espírito Santo é evidenciado a partir do momento em que a pessoa começa a falar em outras línguas, em línguas estranhas. E no ano 1901, isso aconteceu de Seymour ter sido batizado, ele conheceu o movimento da fé apostólica, foi atraído, foi batizado no Espírito Santo, e é nesse ano, em 1901, que ficou marcado, que é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Então, o que se considera, o que se entende como movimento pentecostal mais recente, ou moderno, é a partir de 1901 com William Seymour. E em 1906, ele se transferiu para a cidade de Califórnia, começou a pregar a mensagem pentecostal na própria casa que ele passou a residir na Califórnia. E as reuniões que William Seymour fazia para transmitir aquela mensagem pentecostal atraíam muita gente ao ponto de que o lugar em que ele estava residindo não cabia mais as pessoas que vinham para as reuniões, para o culto, né? E então ele passou a procurar um lugar para fazer as reuniões, onde ele iria pregar, onde ele iria transmitir a mensagem divina. E aí é que Seymour descobre um salão que estava abandonado na famosa, conhecida Rua Azusa, e ali ele funda a Missão Evangélica da Fé Apostólica. E ali na Rua Azusa, nós sabemos, começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou, que trouxe um impacto para o mundo inteiro, para todo o mundo. Então, nós vemos aí as raízes do avivamento pentecostal. Ainda hoje, nós recebemos um pouquinho através da história sobre aquilo que Deus fez através de Parham, através de Seymour, através dos seus servos, através dos servos do Senhor, que foram usados para que o Espírito Santo de Deus trouxesse esse avivamento pentecostal. Para nós finalizarmos, terceiro tópico, os avivamentos mudam a história. Primeiro, impactos no mundo. Segundo, a geração dos avivamentos. Nós vemos que, nesse primeiro ponto, sobre os impactos no mundo, nós vemos que o pastor faz questão de evidenciar que quem estuda a Bíblia, a maioria de nós, daqueles que estudam a Bíblia Sagrada, entendem que os maiores avivamentos no mundo trouxeram grandes impactos profundos, não só espiritualmente, mas também na política, na economia, na cultura, na sociedade em geral. Houve impacto dos maiores avivamentos que ocorreram. O impacto ele foi além da vida espiritual das pessoas, foi além da vida ali direta dos servos de Deus. Um exemplo claro foi o que aconteceu nos Estados Unidos, onde existia um contexto de tragédia do racismo naquela nação, e mesmo com aquela grande problemática do racismo, da questão do racismo, foi possível contemplar, segundo a nossa lição mostra, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Então, pessoas que outrora eram desprezadas por causa da sua cor, pessoas que sofriam por causa de problemas raciais, por causa de conflitos raciais,
do problema, em decorrência da problemática do racismo, estavam ali juntas, servindo a Deus, recebendo a presença do Espírito Santo, sendo impactadas, se alegrando na presença do Senhor. Então nós vemos que só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de quaisquer espécies, como cita o comentário do pastor Elinaldo Renovado. Aí o último ponto, a geração depois, faltou a palavra depois aqui, mas a geração depois dos avivamentos. Nós vemos que é certo dizermos também que os avivamentos trouxeram grandes mudanças nas igrejas, através daquilo que nós acabamos de ver, inclusive, mas infelizmente não perduraram, não duraram, não tiveram uma continuação. Por quê? Os instrumentos que Deus levantou em vários lugares no mundo e que incendiaram as nações por onde eles passaram, eles se foram. E os seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto que eles. Não fizeram com que a chama permanecesse acesa, que o fogo permanecesse aceso. Aí a nossa lição, o pastor cita aqui que, mais do que nunca, precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos, para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. Podemos concluir a nossa lição de hoje pedindo, primeiro reforço, inscreva-se em nosso canal. Nós podemos concluir citando o que está na conclusão da nossa lição, finalizando a nossa videoaula. Deus deseja operar nas igrejas no mundo. É preciso continuarmos buscando o batismo no Espírito Santo, com perseverança, com fervor, e que Deus continue agindo em nosso meio, através de sinais, de milagres, de prodígios, de maravilhas, através do nome do Senhor Jesus. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que continue o uso abundante dos dons espirituais de forma preponderante. Que isso seja real e abundante em nossos cultos. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus te abençoe. Breve, querendo Deus, vamos trazer a 9ª videoaula sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Deus te abençoe, abençoe a todos. Continue orando por nós. Deixe o seu like. Diz para nós de onde você está nos acompanhando. Fique na paz do Senhor Jesus.